Obrigada. Oi, pessoal, como vocês estão aí? Última aula, depois sabadou, né, galera? Mas então, hoje a gente vai falar de mais um tempo verbal, né? Então, a gente já falou de presente, a gente já falou de passado, e agora a gente vai entrar no futuro. Então, a gente trouxe aí um texto para a gente começar a debater o futuro, assim, de uma forma mais geral, e aí depois a gente entra mais na parte gramatical, tá bom? Eu queria convidar alguém a ler o primeiro parágrafo. Então, quem quiser ler, pode levantar aí a mãozinha, que eu chamo. Bom, vamos fazer assim, eu vou começar, e aí vocês vão se manifestando, hein, para eu não ler o texto inteiro, tá? Então, vamos lá. How Robotics Could Change Our Future. Então já começa o título. Como a robótica poderia mudar o nosso futuro. It's easy to get an impression of the way robots are changing our daily lives. Simply think of the self-service pump next time you stop for gas. Então aí já começa falando assim, que é fácil a gente ter aí uma impressão de como os robôs já estão mudando as nossas vidas diárias, né? Então, eles dão um exemplo de como é o self-serve pump, que seria uma coisa de você, tipo, uma coisa de você mesmo ir encher o seu carro de gasolina, né? Isso a gente não tem aqui no Brasil, porque a gente ainda tem a profissão de frentista, mas nos Estados Unidos não existe muito isso, e as pessoas que vão lá e enchem os próprios carros. Such progress was hard to imagine when gas stations began. Now, even residents in rural counties in the US have access to such robots. That's just one example of how artificial intelligence affects the way we live. Então, aí está falando que esse progresso, né, de ter um robô que enche o seu carro, era difícil de pensar no começo, né, de quando ainda começou a ter os primeiros postos, né, gas stations. E aí que hoje até residentes de rural counties, isso é tipo províncias, né? Counties aí parece que é country sem o R, mas na verdade é uma palavra diferente, county, que é uma província rural nesse caso. Até essas províncias rurais já têm acesso a tais robôs. E aí é mais um exemplo de como a inteligência artificial já está afetando nossas vidas. E aí, alguém quer continuar lendo? Ai, gente, vocês estão tímidos Tão hoje. tímidos hoje. Eu ia comentar Que é nesse isso? instante. Vamos lá, gente. Não precisa ficar com vergonha, não. Bom, vou continuar lendo então, gente. E aí, quando alguém quiser ler, se manifeste, para não ficar uma coisa assim monótona, né? Que a gente fica meio entediado com uma pessoa só falando. Vamos lá. Top tech companies are in a constant race to change the way robotics are implemented in people's everyday lives, which will lead us to a really exciting future. Então, companhias de tecnologia top, então top tech, estão constantemente aí numa corrida para ver como as robóticas vão mudar a nossa vida diária, né? E isso vai nos levar a um futuro muito exciting. Exciting seria animador, né? Então, é tipo um... Exciting é uma palavra... Como que fala esse tipo de palavra? Esqueci. Adjetivo. É um adjetivo. É um adjetivo. É um futuro muito animador. Let's take a look on a few predictions, shall we? Based on current trends, here are some ways we can expect robotics to transform our future. Então, vamos dar uma olhada aí em algumas previsões. Aí, esse shall we é tipo, vamos lá, podemos. Então, baseado aí nos trends atuais, então
enfim, em como as coisas estão, nas tendências atuais, aqui estão alguns caminhos que as robóticas podem mudar o nosso futuro. Então, robots at home. Então, em casa, como que vai mudar? Cloud-connected home robots are already becoming parts of our lives. We can set up the vacuum cleaner to do the chore for us, and we can schedule a warm home-cooked meal to be ready by the time we're finished with work. Multifunction robotic cookers are able to fry, steam, bake, slow cook, and perform any other action without our intervention. We just set them up. E aí, alguém tem alguma ideia do que esse parágrafo está falando a respeito de como os robôs estão nas nossas casas? Alguém tem alguma interpretação? Eu acho que eu só dou uma dica: multifunction, né? Multifunction, ou seja, assim, multifunções. Tem algumas palavras-chave, né, que vocês pegam no texto, que para nossa sorte são cognatos, né? Eu gosto de dizer que os cognatos são nossos melhores amigos, gente. Então, vocês podem meio que começar a interpretação pelos cognatos, ou seja, né, eles são multifunções. E aí são vários verbos que são trazidos aqui, né? Ou seja, vários verbos que trazem funções diferentes, ou seja, várias coisas que eles podem fazer. Exatamente. Então, e aí aqui ele dá alguns exemplos de como os robôs estão na nossa vida. Então, a gente pode set up the vacuum cleaner. Então, set up é você programar o vacuum cleaner, no caso, aspirador de pó, para que ele vá lá e limpe na hora que a gente quer. Você pode também schedule, que é outro verbo para agendar, né, programar, uma home cooked meal. Então, você coloca lá na sua máquina um horário que você quer que esteja pronto sua comida e já existem máquinas que fazem isso para você. Enfim, e aí multifunction robotic cookers, por exemplo, que são cookers, né? São algumas máquinas que cozinham multifunção, que podem fazer várias coisas além de fritar, assar, cozinhar, tá tudo ali dentro de uma coisa só. Então, aqui na minha casa mesmo, a gente tem uma air fryer, que é uma coisa que há alguns anos atrás a gente nem imaginaria que poderia ter na nossa vida, né? Super útil. Hã? Super útil. Super útil. Aí, these cloud-connected robots are likely to evolve into more advanced versions. We expect to see speech comprehension and increased interactions with humans in the upcoming years. These developments may end up changing the entire look and feel of our homes. Então, o que ele está querendo dizer? Que esses robôs que são conectados aí, cloud connected, ele quer dizer que é conectado por uma rede sem fio, né? Então, a gente tem Bluetooth, Wi-Fi, eles vão ter versões mais avançadas. A gente já tem esse tipo de robô que ele coloca, né? Que, por exemplo, como que chama aquela robô que ouve o que você fala? As assistentes virtuais, né? Tem Siri, aquelas... Alexa. Alexa, exatamente. Alexa, exatamente isso. Você fala com ela e ela faz o que você quer. Então, nem nos próximos anos, já é uma realidade, né? E aí, eles vão mudar muito como que é a nossa vida. E seguindo aí, em outro aspecto que os robôs podem mudar nossa vida. Robots might take our jobs, but they create jobs too. Então, os robôs podem tomar os nossos trabalhos. Jobs é trabalhos, empregos. But they create jobs too. Eles também criam empregos, né? Então, whether we like it or not, robots have already replaced many people in their jobs. The jobs in office administration, logistics, and transport are also at risk of being replaced. Remember autonomous vehicles? Well, we might see them in the form of big trucks on the roads in the future. Então, aí eles dando alguns exemplos de como o trabalho, os empregos de algumas pessoas já foram trocados por robôs e como que outros empregos podem também ser trocados. Então, questões administrativas, e aí no final ele dá um exemplo de veículos, né, vehicles autônomos, que seriam veículos autodirigidos, né, sem pessoas dentro. Então, imagina só um caminhãozão aí numa estrada sendo dirigido por um robô, sem uma pessoa ali para controlar. É possível que isso aconteça. A study by Ball State University
predicted that many occupations are at risk of being automated, including insurance underwriters, telemarketers, and tax return preparers. To be more precise, robots are expected to take over half of all low-skilled jobs. Então, foi feito aí um estudo por essa Ball State University, que é uma universidade americana, que previu algumas ocupações que estão em risco de serem substituídas por robôs, então, por serem automatizadas, né? Então, eles colocam aí telemarketers, que são pessoas que trabalham telemarketing, enfim, outros exemplos de empregos que são low-skill jobs. Low-skill jobs, gente, alguém tem alguma sugestão sobre o que seria isso? O que significa low-skill jobs? Seria tipo uma categoria de empregos que não precisa de tanta formação acadêmica, né? Então, low-skill jobs seriam aqueles empregos menos valorizados e que são mais automáticos, assim, que não exigem que a pessoa tenha uma formação acadêmica. Então, a expectativa é que os robôs tomem mais da metade desse tipo de emprego. Imagina só quantas pessoas que trabalham nisso que podem ser substituídas por robôs, né? In the near future, however, artificial intelligence will most likely replace tasks, not jobs. The good news is that it will also create new markets and jobs. We might need additional education and retraining for those jobs, but the opportunities will be there. Então, ele traz aí um outro lado, né? Parece que é uma previsão um pouco caótica, mas ele coloca que no futuro próximo, a inteligência artificial vai substituir, na verdade, mais tarefas do que empregos, né? E aí ele pode criar também novos mercados que vão exigir que as pessoas tenham formação de educação, né, adicional. Então, isso pode fazer com que as pessoas precisem passar por novos treinamentos ou precisem se formar em outras coisas. Enfim, vai acabar criando novos nichos aí de emprego. Então, por isso que teremos ainda oportunidades para pessoas, não só robôs. E aí, a última parte desse texto é como robots will boost our standard of living. Gente, essa palavra standard é uma palavra que significa como que assim, em média, uma questão. Então, como que é a mediana da nossa vida, né? A mediana, como assim? Eu acho que está um pouco ruim essa minha explicação, mas seria tipo, o nosso modo de vida vai ser incrementado, will boost. Então, boost é tipo, vai dar uma melhorada no nosso modo de vida. E aí, o modo de vida é tipo uma mediana de como as pessoas vivem. Então, vai melhorar aí, em média, como as pessoas estão vivendo. We've seen this throughout history. Automation and mechanization boosts the overall standard of living. We've seen it in the Industrial Revolution, and it's going to happen again. According to estimates from the United Nations, poverty was reduced to a greater extent over the past 5 decades than in the previous 50. That's because the global economy grew sevenfold, and technology played a huge part in that progress. Então, aí ele coloca como a automatização e a mecanização conseguiu melhorar o nosso modo de vida, né? Então, quando teve a Revolução Industrial, a gente teve uma melhora muito rápida e muito grande do nosso modo de vida, né? As pessoas tiveram mais acesso à saúde, à higiene, enfim, tiveram um acesso melhor aí a confortos que melhoraram muito o modo de vida. E isso vai acontecer de novo. Então, a United Nations, que seria a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, está estimando que a pobreza reduziu muito mais nas últimas 5 décadas do que nos outros 50 anos. Não, do que nas outras 50 décadas. Então, se passaram 50 décadas que a pobreza ficou seguindo um nível parecido, e nas últimas 5 décadas que a gente teve mais incremento tecnológico, a pobreza reduziu mais fortemente.
Então, olha como que a automação, enfim, como a tecnologia conseguiu afetar para melhor, né, no geral, a vida das pessoas, né? E aí, isso é porque a economia global cresceu, né? E a tecnologia played a huge part. Então, ela teve um papel muito importante nesse progresso. With software automating all kinds of work, we're looking at a more comfortable future for ourselves. How do you feel about all this? Então, com esse tipo de automatização de todos os tipos de trabalho, a gente está vendo aí um futuro que vai ser mais confortável para nós. E como que a gente se sente sobre isso, né? Então, acho que esse texto traz aí dois lados que são importantes a gente considerar quando a gente pensa na tecnologia entrando em todas as partes da nossa vida, né? Bom, gente, mas aí a gente queria trazer para vocês, depois de falar um pouco sobre o futuro nessa forma mais geral, né, sobre o que vai acontecer com a gente, trazer esse texto para a gente ter uma aplicação. Agora a gente queria passar para uma parte que a gente vai tratar sobre como falar de futuro no inglês, né? Como a gente escreve frases que estão no futuro. Aí, vocês já devem conhecer o will, que é um verbo modal do futuro. Ele se forma dessa maneira, o sujeito mais o will mais o verbo principal, para a gente conseguir fazer frases que remetem ao futuro, né? Então, will, essa palavrinha mesmo, não tem uma tradução específica para o português. Ele é uma palavra que, quando ele aparece, ele está indicando que a gente está falando do tempo no futuro. Então, a estrutura verbal utilizando o will expressa decisões espontâneas e previsões sobre o futuro ou promessas. É uma coisa que, enfim, a gente está pensando sobre o futuro de uma maneira mais espontânea e, enfim, a gente está prevendo aí alguma coisa que a gente acha que pode acontecer. Alguns exemplos. I think it will rain later. Eu acho que vai chover mais tarde. A gente usa o will aí para falar sobre uma coisa, uma previsão que a gente está fazendo. Então, eu mesma, I think it will rain later. Aqui em São Paulo tá com bastante nuvem, acho que vai chover. Mas pode ser que não chova, né? Vamos ver. We will go now. Então, aqui seria uma decisão espontânea. A gente vai embora agora. Decidimos agora, a gente tá indo embora. Tchau, gente. Falou. E é isso. E a última, I will have it ready by tomorrow. Eu vou terminar isso, né? Seja lá o que for, um relatório, um trabalho, amanhã. Então, são formas a gente falar sobre o que a gente está fazendo no dia a dia, mas sem muito apego aí, assim, a ter uma certeza muito grande sobre o que a gente está falando, né? Vocês vão entender por que eu estou falando isso agora. Mas, enfim, aqui aparece como a gente faz contrações para o will, que a gente viu nos outros verbos modais, sempre tem esse tipo de contração com os pronomes. Então, I will vira I'll, you will, you'll, he will, he'll, she'll, she will, she'll, you will, you'll, we will, you will, de novo no plural, you, e they will, they will. São maneiras que aparecem muito quando a gente está falando, né, que as pessoas falam mais rápido, então elas não tendem a falar exatamente todas as palavrinhas como elas são escritas, mas também vocês vão encontrar muito escrito, então quando vocês se depararem com essa apóstrofe LL, é nada mais, nada menos que o will sendo abreviado, né? Então aqui tem um memezinho, she'll get a selfie when she pays for the ticket, e aí aparece o pai tirando uma selfie com os bonecos aqui, com o Buzz Lightyear, e a criancinha ficou de fora da foto, né? A coitada que foi lá para ver os bonecos ficou de fora. E o pai fala: ela vai ter a selfie dela quando ela pagar para entrar aqui com o dinheiro dela, né? Então, por enquanto, ela não merece. A Fica só na pobrezinha. vontade lá, mó cara de eu quero. Só na vontade. Please, Pois é. Daddy. Exatamente. E aí, gente, agora, ainda falando do tempo futuro, existe uma outra forma verbal da gente tratar esse tempo,
que aí é mais com mais certeza do que a gente está falando. Por isso que eu fiz essa diferenciação quando eu estava falando do will. Então, quando a gente tem um plano, a gente tem uma intenção, uma evidência de que alguma coisa vai acontecer, a gente usa o going to, que é formado dessa maneira. A gente usa o verbo to be no presente, mais o going to e mais o verbo principal, né? Então, I am going to Rio next month. Eu vou para o Rio no mês que vem. Eu tenho certeza, minha passagem já está comprada, já está programado que isso vai acontecer. The game is 7-1. They are going to win. Eles vão ganhar, eu tenho certeza que eles vão ganhar. Não tem como a gente virar esse jogo, né? Foi a sensação que a gente tinha naquele dia fatídico. Não tem como a gente ganhar. A Alemanha vai ganhar da gente. We are going to the movies. Do you want to come? A gente vai para o cinema. Já está programado, a gente já planejou. E é certeza. Você quer vir junto? Então, o going to aparece dessa forma. Uma tradução, assim, para o going to seria indo fazer. Só que não é muito bem como a gente traduz exatamente. Assim, I am going to Rio next month. A gente fala, eu vou para o Rio no próximo mês. Então, não se apeguem à tradução exata do que significa essa expressão. Entendam que ela existe para a gente também falar do futuro, mas de uma forma mais assertiva, né? Então, com mais certeza, enquanto o will a gente tem ali um pouco menos de certeza. Então, aqui, para vocês entenderem melhor essa diferença. Quando a gente pergunta, are you busy this evening? Você está ocupado hoje à noite? E aí a pessoa fala, yes, I'm going to work late. Sim, eu vou trabalhar até tarde. Ela tem certeza que o trabalho dela vai até tarde, então ela fala, I'm going to work late. Ela já havia planejado isso antes, isso já estava dito, e antes dela ser perguntada, ela tem certeza dos planos dela. Então, ela responde com o going to. Agora, se a pessoa não planejou nada, ela vai falar o que ela acha que pode acontecer. I'll probably watch TV. Eu provavelmente vou assistir TV. Não tenho certeza do que eu vou fazer hoje à noite. Não planejei nada, estou falando o que eu acho que vai acontecer. Então, nesse caso, você usa o will. Pessoal, vocês estão com alguma dúvida por enquanto? Todo mundo mudo, calado, nenhuma palavrinha no chat. Eu tô assim, preocupada. Eu também tô preocupada. Vocês estão aí? Deem um tipo, oi, só tipo, estou, escreva no chat. Estou aqui, estou vivo. Are you guys alive in there? Sem dúvidas. Ai, que bom, Duda. Que bom, gente. Obrigada. A gente tá preocupada aqui, eu e a Bel. Bom, então vamos ver se vocês entenderam aí essa diferença. Um exercício. It's Julia's birthday next week. É aniversário da Júlia na semana que vem. So we, tananã, buy her some flowers. Qual que vocês usariam? Will ou going to? Gente, percebam. Isso, muito bem. Going to, porque a gente tem certeza que é aniversário da Júlia na semana que vem. Então, a gente já fez o plano de comprar para ela flores. A gente decidiu, a gente vai comprar flores porque é aniversário dela, a gente tem certeza. Muito bem. Obrigada, Duda. Agora, por exemplo, aqui. Do you think they, blá, 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 like the presents we got for them? Vocês usariam qual? Will ou going to? Muito bem, de novo, Duda. Will, do you think they will like the presents we got for them? Você acha que eles vão gostar do presente que a gente comprou? Por que a gente usa o will? Porque a gente não tem certeza do que vai ser. Eles vão gostar ou não vão gostar? A gente está fazendo uma pergunta aí, uma suposição do que pode acontecer. Entendeu? Então, deixa eu ver, tem alguma coisa aí no chat? Isso, não tem certeza do que vai acontecer. Agora, gente, quando a gente vai falar a forma negativa com o will, a gente tem uma palavrinha que é a contração do will mais o not. Então, vira won't. É muito usado. Claro que você pode usar I will not, quando você quer aí dar uma ênfase que você não vai mesmo fazer, tipo, você não quer. Se quer dar uma ênfase no não, você pode falar I will not. Mas é muito mais comum você ouvir pessoas falando won't, que é essa contração.
Então, aqui o bonequinho, you won't like this movie. Você não vai gostar desse filme. Agora, para você fazer a forma negativa do going to, a gente vai acrescentar esse not para o verbo to be, que vem junto com essa expressão, né? Então, é o to be mais o not mais o going to. She isn't going to visit us anymore. Então, aí é uma certeza, ela não vem mais visitar a gente. Enquanto lá, you won't like this movie, de novo é mais uma suposição, porque você está falando, você não vai gostar desse filme. Não tem como você ter certeza se a pessoa vai gostar ou não. Você pode prever, porque você conhece os gostos da pessoa. Mas você não tem que falar, nossa, você com certeza não vai gostar. Não existe isso, né? Agora, no she isn't going to visit us anymore, aí a gente já tem certeza, porque provavelmente ela avisou, olha, não vou mais, tive um problema, não consigo. Então, é uma certeza que ela não vai visitar. Vamos lá, gente. Aqui, de novo, mais um exercício. We are going to have a barbecue tomorrow. It's all planned, so I hope it blah 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 rain. Qual que seria aqui melhor? Prestem atenção, hein, gente, nessa aqui. Algum palpite, gente? Vamos lá. It could be a guess. Pode ser uma Pode guess, ser. né? Tipo um palpite. Could be a guess. No, nothing. Nothing. Cadê, galerinha? Um chute? Então. B. Vamos ver aqui. Olha, na verdade, é a letra A. Por que que isso acontece? Aí era uma pegadinha mesmo que a gente colocou. Porque we are going to have a barbecue tomorrow. Isso é certeza. A gente vai fazer um churrasco amanhã. Por isso está usando going to. It's all planned. A gente está falando sobre o churrasco que a gente já planejou. Então, so I hope it won't rain. Então, aqui você tem que prestar atenção no hope. Eu espero que não chova. Não tem como a gente ter certeza que vai chover ou não. É uma previsão que a gente está fazendo. É um pedido quase, assim. Eu espero que não chova, assim. Não tem como a gente ter certeza. Por isso, a gente usa o will mais o not. Aí, foi uma pegadinha, porque a gente está falando do all planned, né, ali em cima. Só que ele não está se referindo à chuva, está se referindo ao churrasco, né, que a gente tinha falado antes. Quando a gente está falando da chuva, a gente está falando ali nessa última frase. I hope it won't rain. A gente usa o won't porque é um evento que a gente não tem controle sobre também, né? Inclusive, a chuva. Essa foi aquela pegadinha quase maldosa, né? Mas a gente tem que preparar vocês porque, né? Depois vocês vão enfrentar pegadinhas nas provas também. É isso. Esse tipo de questão assim, de completar, provavelmente vocês não vão encontrar, mas é bom para vocês entenderem a diferença de aplicação, né? Então, quando vocês estiverem interpretando um texto, vocês têm uma noção melhor do que ele está falando, né? Mas é isso, existe pegadinha no vestibular e muita. Pegadinha então, legal, né? De uma alternativa para outra, às vezes uma é parecida, essa coisa. Bom, vamos seguir aqui, então. Mais um exercício, gente. Hoje estamos aqui na loucura dos exercícios. I have some unfortunate news. Eu tenho algumas novidades ruins, assim, não muito boas. We, blá, 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 travel to France anymore. Qual que é melhor? Won't ou aren't going to? Any guess? Bom, gente, é o seguinte. Nesse caso, aren't going to. A gente não vai mais viajar para a França. Por que a gente não usa o won't aqui? Porque é uma certeza, já foi uma coisa que foi decidido. A gente não vai mesmo viajar mais para a França. A gente tinha uma viagem marcada, né, antes. E aí, alguma coisa aconteceu que a gente teve que desmarcar. Então, we aren't going to travel to France anymore. Então, a gente não vai mais viajar. Se a gente até daria para aparecer we won't travel to France anymore, daria para aparecer, mas nesse caso a gente está usando dessa forma porque a gente está aqui. I have some unfortunate news. Eu estou passando novidades ruins que a gente decidiu para você. Então existe mais esse contexto de ser uma decisão que foi tomada, né?
E aí, gente, como a gente faz uma forma interrogativa desses dois tempos verbais que a gente colocou? O will, como ele é um verbo modal, né? Assim como os outros verbos modais que a gente já aprendeu no simple present e no simple past, ele vai ter essa responsabilidade de ir para o começo da frase para formar, né, aquela famosa frasezinha de pergunta em inglês, que é sempre assim: o verbo modal vai para o início e aí a gente tem o resto da frase, né? Então a gente sempre usa o will no começo e o que a gente está querendo falar, né, que é a parte mais importante da frase, contém ali o verbo principal e a interrogação. Então, will you marry me? Por que a gente usa will you marry me nesse caso? Alguém gostaria de falar? Porque a gente fala, você vai casar comigo? Quando você está perguntando, pedindo a pessoa em casamento. E a gente não coloca, are you going to marry me? Por que a gente não fala desse jeito? E a certeza, e a certeza. Então, gente, ninguém tem certeza. Quando você pede alguém em casamento, você tem que contar com a sorte, porque você não sabe se a pessoa quer ou não, né? Você está perguntando, você quer casar comigo? Então, não daria para a gente usar Are you going to marry me? Porque, assim, pareceria até, inclusive, um tom de inquisição, assim, você vai casar comigo ou não? Fala logo. Mas não é isso que a gente quer passar para uma pessoa que a gente está pedindo casamento, né? Então a gente fala, will you marry me? É da sua vontade casar comigo? É por isso que a gente usa o will e não are you going. E, enfim, aí aparece no começo da frase, assim como vocês vão ver, em muitas coisas, tipo, will you, tipo, muita gente pergunta, will you do this thing? Enfim, você vai fazer tal coisa? Você vai para fazer o quê? Às Will vezes, you quando join você me? quer, Will you join exatamente. me? Tipo Will assim. you join me? Você vem comigo? Vamos junto comigo fazer isso? Ou então, às vezes, quando você quer pedir para uma pessoa, will you please get that for me? Você poderia, por favor, pegar aquilo para mim? É uma maneira até educada e sensível de você pedir coisas, né? Então, você pegaria aquilo para mim, assim? Então, você pode usar dessa forma também. E aí, aqui, euzinha, fazendo uma pergunta para vocês. Adaptação. Essa adaptação, né? E é com o going to, né, gente? Que também existe a forma interrogativa. Só que nesse caso, o going to ele é acompanhado sempre pelo verbo to be nas frases. Então a gente fala you are going to do blá blá blá, I am going to do blá blá blá. Quando a gente pergunta, quem vai para o início da frase é o verbo to be. E aí a gente continua a frase daquela forma. Sujeito mais o going to e mais o resto da frase, que no final é a parte mais importante, que é o conteúdo do que a gente está querendo falar. Então, aqui sou eu perguntando: Are you going to do all the English homework? Vocês vão fazer toda a lição de inglês? E aí vocês respondem: Of course we are. Com certeza nós vamos. E aí percebam, eu estou usando going to, né? Porque eu quero ser mais incisiva. Não vou perguntar o will, porque não quero deixar muitas margens para vocês não fazerem. Então, é going to mesmo. Vocês vão fazer, né, galera? Olha aí, simuladão amanhã. Vamos fazer o simulado amanhã? Are you going to do the simulado tomorrow? Hein, galera? Vocês vão participar do simulado? É muito importante, gente. A gente tem esse tempo aí para a gente treinar. Então, é importante que vocês participem, porque quando você está numa prova, não é só o conteúdo que você está enfrentando, né? Você está enfrentando ali o tempo que é controlado, você está enfrentando as condições de estar sem o celular, de estar sem conversar com ninguém, de ter que ficar sentado 5 horas seguidas. Então, é todo um preparo que, enfim, a gente não normalmente tem no nosso dia a dia, né? E o simulado consegue, da melhor maneira possível, fazer com que a gente se sinta fazendo a prova, né? Então, é importante também que vocês desliguem o celular, né, durante o momento de simulado, não fiquem com várias abas abertas, fiquem ali só você e a prova mesmo, para vocês treinarem como que vai ser. E consigam fazer no tempo estipulado, né? Esse que é o importante. Enfim, façam da melhor maneira que der, né? Então, gente, participem do simulado. A nossa aula hoje já acabou. Deixa eu até parar de
de compartilhar aqui. Nossa aula